Olá a todos os alunos e alunas que estão nos acompanhando através desta videoaula. Eu sou o professor Ney Araújo, professor da Rede Pública de Ensino, e eu sou professor de Sociologia. Esta videoaula, ela está destinada principalmente a todos aqueles alunos matriculados na primeira série do ensino médio. Conforme vocês podem visualizar em tela, o tema da nossa videoaula irá tratar a respeito da Revolução Francesa. Esta é a nossa primeira aula de Sociologia. Então vamos aqui avançar e vamos observar algumas informações. Vocês estão visualizando, existem duas palavras fundamentais para nós podermos iniciar este nosso conteúdo. Antes de tratar especificamente a respeito da Revolução Francesa, faz-se necessário nós contextualizarmos com algumas informações de suma relevância. A disciplina é de Sociologia e eu posso adiantar a todos vocês que a Sociologia ela é uma ciência que tem como objeto de estudo compreender a realidade social. Em uma outra oportunidade, nós iremos aprofundar a respeito deste conceito de sociologia, que é uma ciência, e o seu objeto de estudo, que é a sociedade. Mas antes de nós compreendermos essa ciência, é imprescindível nós também entendermos qual foi o contexto histórico que motivou o surgimento desta ciência que tem como objeto de estudo a sociedade. Então percebam, nem sempre a sociologia existiu. Nem sempre existiu uma ciência que resolveu compreender a sociedade em todos os seus aspectos, políticos, econômicos e, obviamente, sociais. Então, visualizem agora a projeção e aí vocês vão perceber que eu tenho as duas palavras em destaque, que correspondem justamente a tipos sociais, ou utilizando um termo propriamente sociológico, modos de produção. Na cor azul, vocês estão visualizando feudalismo e na parte inferior da projeção, vocês têm a palavra capitalismo, que é um outro modo de produção. Entre essas duas palavras, temos uma seta e uma palavrinha pontuando transição. O que é que eu quero que vocês entendam neste primeiro momento? Que no passado existiu uma sociedade, ou seja, uma organização política, econômica e social, que era o modo de produção feudal e que ocorreu um processo de transição, ou seja, a sociedade ela é dinâmica. Com o passar do tempo, esse dinamismo social vai acarretando, vai gerando transformações na sociedade. Então, quando nós temos essa seta indicando o feudalismo, é porque nós tínhamos uma condição do passado e essa sociedade simplesmente ela foi desagregada, essa sociedade ela desapareceu, surgindo assim uma nova sociedade, ou em outras palavras, uma nova condição econômica, política e social que é o capitalismo, que é o nosso modo de produção vigente, caro aluno. Então a sociologia, ela surge neste contexto e nós começamos a trabalhar a Revolução Industrial. E nós começamos a trabalhar a Revolução Francesa tendo em vista justamente a esses aspectos. Se nós temos essa transição do feudalismo para o capitalismo, então nós precisamos compreender quais foram os marcos históricos, quais foram os acontecimentos que caracterizaram esse momento de transição. E a Revolução Francesa foi uma dessas revoluções. A palavra revolução, já quero começar com essa dica a todos vocês. Muitas das vezes, quando nós ouvimos, quando nós lemos essa palavra revolução na literatura, imediatamente nós associamos ela à guerra, à luta armada propriamente dita.
Muitas das vezes, uma revolução apresenta sim essa característica, mas às vezes a revolução ela se dá sem essa luta armada, e isso caracteriza um pouco a Revolução Francesa. Vamos agora em tela, existem 3 marcadores, eu vou fazer a leitura dos 3 e eu peço que você acompanhe com bastante atenção. No primeiro marcador, nós temos sendo afirmado assim, que a Revolução Francesa ela foi um conjunto de eventos que de 1789 a 1799 modificou o cenário político, econômico e social da França. Então percebam, nós temos um período de uma década de Revolução Francesa. E percebam, quando eu destaquei agora há pouco a todos vocês, eu falei de mudança, eu falei de transição, eu mencionei transformação. Tudo caminha nesse sentido. A sociedade, ela é histórica. E a história, ela tem uma peculiaridade. Ela é lenta e gradual. Então, nós temos que entender o quê? Que as mudanças significativas na sociedade, elas não acontecem do dia para a noite, elas não acontecem de uma forma imediata. A história, ela é lenta, é um processo que se dá de forma gradativa. Segunda informação, antes da Revolução Francesa, antes da Revolução, a França era caracterizada politicamente pelo antigo regime. Temos uma característica fundamental. O que é que significa esse antigo regime? Nós estamos justamente nos referindo às monarquias absolutas, em que o rei era o governante. E esse rei, ele tinha um poder ilimitado. Não existia nada que pudesse, digamos assim, frear as decisões tomadas por um rei, ao contrário daquilo que acontece em nossa atualidade, que obviamente possui outras características políticas. Terceiro marcador. A Revolução rompeu com o antigo regime que dominava a França desde o século XV, dando início à Idade Contemporânea. Estabelecendo uma conexão entre essas informações, eu quero ponderar a todos vocês o quê? Que a Revolução Francesa ela foi uma revolução política. Ela foi uma revolução que ela culminou justamente na decadência da monarquia, ou seja, na decadência do poder do rei. Vamos avançando. Então, nós temos algumas outras ponderações. Diante desse contexto de transformação, nós temos a ascensão política da burguesia, que naquela época já era uma classe econômica, já tinha o poder econômico, mas não possuía o prestígio político. A Revolução Francesa, ela foi também completamente motivada pelos ideais iluministas, baseado na razão, daí o lema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e também a fraternidade. E como pontuado anteriormente, ela também correspondeu a uma ruptura justamente com os privilégios da monarquia, ou seja, a burguesia era a classe que tinha um poder econômico, mas o poder político estava concentrado em uma monarquia, então isso onerava, existia muitos impostos, muita taxação, então em certa maneira a burguesia, que era a classe econômica, ela também resolveu combater toda essa condição em que ela estava sendo explorada, ou seja, sustentando todas as regalias e todos os privilégios da monarquia francesa. Vamos avançar. Agora vocês podem visualizar nesse esqueminha os estamentos, ou seja, como que a França, naquela época, ela estava estratificada diante dos seus grupos sociais. Então nós tínhamos, aliás, 3 estamentos. O primeiro, denominado primeiro estado, nós tínhamos justamente o clero, ou seja, a organização da religião com os seus grupos.
Nós tínhamos o segundo estado, um outro estamento que era a nobreza. As pessoas que eram nobres porque nasceram nobres e aquelas pessoas que eram nobres porque compravam títulos de nobreza. E nós tínhamos o terceiro estado, o povo. Nesse terceiro estado, nós podemos identificar a burguesia propriamente dita, como eu mencionei anteriormente, era uma classe que não tinha prestígio social, justamente por conta de não possuir o prestígio político, e o povo mesmo propriamente dito, ou seja, a grande massa, caro aluno. Agora nós vamos exercitar a respeito de todas essas informações que eu acabei de apresentar a todos vocês. Observem bem a imagem, conforme o comando da questão, a imagem que está aí na lateral, e agora nós vamos identificar qual a alternativa correta, ou seja, essa imagem, mostra uma pessoa e duas outras pessoas nas costas dessa outra pessoa, ou seja, um homem está carregando dois outros homens. Qual será a alternativa correta? Vamos observar, vamos ler quais são as possibilidades de resposta? Letra A. O desenho desaprova o modo de vestir dos servos que era ridicularizado pelo clero e a nobreza. Alternativa B. A imagem retrata a sociedade francesa do antigo regime, clero, nobreza e servos, quando somente estes últimos pagavam impostos. Alternativa C. Percebe-se a crítica à injustiça social que vigorava na sociedade francesa, pois somente os nobres eram taxados. E a alternativa D. Tratava-se de um símbolo da diversidade social que havia na França. Levando em consideração todos os apontamentos que eu acabei de explicar a todos vocês, nós vamos identificar, percebam, na marcação azul a resposta correta. A imagem retrata a sociedade francesa do antigo regime, clero, nobreza e servos, quando somente estes últimos pagavam os impostos. Ou seja, os servos aí carregando, obviamente, aqueles que davam toda a sustentação necessária, a manutenção dos privilégios, como eu disse anteriormente, do clero e também do segundo estado, no caso do monarca, aqueles que eram os privilegiados, enfim, os nobres. A taxação, a cobrança de impostos ocorria somente para o simples trabalhador e também ressaltando para a classe burguesa que naquela época também já detinha o poder econômico. Era privilegiada economicamente, mas não socialmente e politicamente. Por isso que quando você estuda e pesquisa, e sugiro que você aprofunde o seu conhecimento a respeito da Revolução Francesa, nós vamos perceber que a burguesia ela teve um papel de suma relevância na execução dessa revolução, buscando justamente a ruptura desses privilégios. Eu finalizo esta audioaula e não deixe de acessar a plataforma eduque.ac. Um forte abraço a todos.